Vamos ver nesse vídeo dicas básicas para a gente organizar os estudos das crianças. Vem comigo após a vinheta. Meu nome é Carmen Dutra, eu sou educadora parental, estudante de pedagogia e psicopedagogia, e neste vídeo eu quero falar de algumas dicas básicas. Para você até pode parecer óbvias demais, você até já faça, mas para outras mães pode ser dicas valiosas. E eu até nem chamaria de dicas, chamaria de orientações, porque são orientações importantes para o bom aproveitamento do estudo das crianças, independente se seu filho tem alguma dificuldade ou se ele está tendo facilidade no ano que ele está cursando neste momento. Então vamos para a primeira orientação. A primeira orientação é a postura. Cuidar qual a postura que seu filho está na mesa onde ele está estudando. Seja estudando fazendo as tarefas que é para fazer em casa, seja estudando na aula online com a professora. Então a postura é algo muito importante, principalmente para a criança que está no primeiro ano, aprendendo a segurar o lápis. A gente não tem como avaliar online como é que está essa psicomotricidade dessa criança, como é que está o desenvolvimento motor dela. Então é muito importante a postura na mesa. A mesa não pode ser muito baixa, que a criança fique assim, curvada, para poder escrever. E também a mesa não pode ser muito alta, que a criança não consiga apoiar direito o cotovelo e apoiar o punho. Então você tem que observar como é que está a postura, se o cotovelo está apoiado na cadeira e a criança não precisa se curvar para enxergar o caderno e também nem precisa levantar o pescoço para enxergar o caderno. Então essa é a primeira dica importante. A segunda orientação é com relação ao ambiente. Cuidar a mesa onde a gente vai colocar a criança para estudar, às vezes a gente coloca na mesa da cozinha, para ver se não tem nenhum resíduo de alimento que possa sujar o material. Mas essa não é a orientação mais importante com relação ao ambiente. A orientação mais importante é em relação à poluição sonora. Quando a criança está na aula online, ela precisa de concentração. Às vezes tem muito barulho ali de outras crianças, a professora está passando uma orientação. Então, naquela hora que a criança está na aula online, buscar colocar ela num ambiente onde ela possa ter esta concentração. Que não seja num lugar onde tem pessoas atrás olhando televisão, que não tenha outra pessoa no ambiente jogando um videogame, onde ela possa se distrair. Porque às vezes a gente observa que a criança está distraída naquele ambiente que ela está. Então procurar colocar na mesa somente o material escolar, evitar ter outras coisas que a criança possa se distrair com relação ao ambiente e poder ficar concentrada na sua aula online, ou seja, na tarefa de casa também. Vamos para a terceira orientação. Já que a gente tocou na palavra concentração, tem uma orientação que é muito importante. Buscar, no momento da aula online, que a criança não tenha outras distrações, conforme a gente falou, inclusive com comida. A hora da aula online é a hora da aula, não é a hora da criança estar lanchando, comendo outras coisas. É importante que a criança esteja concentrada neste momento. Se ela está olhando a aula e ao mesmo tempo comendo alguma coisa, ela não está concentrada na aula. Então a dica é, espere a aula acabar para a criança ter o seu momento de lanche, ou antes da aula iniciar, a criança, que se está com fome, se é um horário que a criança tem fome, oferecer o lanche antes da aula começar e não ter coisas perto que a criança possa querer pegar, né, e tirar a concentração dela na aula. Vamos à quarta orientação. Nós falamos de concentração e agora a gente vai falar de organização, que é um outro quesito muito importante. Manter o material da criança organizado, a mochila organizada como se ela fosse para a aula presencial, ali com seu caderno, com seu livro didático, com o estojo, com o lápis de cor, com a cola, com a tesoura, com tudo, com o bloco de desenho, enfim, com tudo que a professora possa pedir na aula, enfim, tudo que o aluno possa precisar na aula, ele tem ali em mãos naquele momento. Acabou a aula, o aluno pode guardar o material e manter sempre a sua mochila organizada. E ainda sobre a questão da organização, manter os cadernos organizados também é muito importante. Eu vou mostrar para vocês os cadernos da minha filha. Esse aqui é o caderno do ano passado, do pré-2. A professora ia mandando as atividades, a gente ia fazendo e ia colando no caderno. Então é melhor fazer a atividade na folha avulsa que a professora manda, na folha impressa, e depois cola, porque escrever em cima da cola não funciona. A gente fura o papel e não funciona.
Então aqui o caderno, aí no final do ano eu entreguei para a professora, ela colou uma mensagem bem bonita e ficou aqui essa recordação da pandemia. Botar um clips, eu gosto de organizar também com clips naquelas tarefas que já foram feitas, né, para eu saber aonde eu parei, onde é que eu tenho que continuar. Eu também sou mãe de uma criança de 6 anos, que está no primeiro ano agora, em fase de alfabetização, né? Então, às vezes, fica tarefas para trás, eu tenho uma rotina semelhante aí a todas as mães, mãe é tudo igual, trabalho, a rotina de casa, de dona de casa, e agora mãe e professora ao mesmo tempo, né? Então, esse aqui é o caderno deste ano, é o caderno do primeiro ano, até já peguei o clips aqui, para já botar nas tarefinhas que a gente já fez. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai organizando aqui no caderno, na ordem, conforme a professora manda, né? Isso aqui é muito importante, porque uma hora, gente, as aulas presenciais vão voltar. E aí, o aluno chega na aula com seu caderno bonito, organizado, para dar continuidade aí à aula presencial. E a última orientação é buscar que a criança tenha uma rotina de estudo, preferencialmente no mesmo horário, mas se ela tiver uma rotina diária, um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de noite, é melhor todos os dias em qualquer horário do que não ter rotina nenhuma. É muito importante a criança todos os dias estudar um pouquinho, para ela criar o hábito, e quanto mais cedo a gente cria o hábito, melhor. Para a gente não ter que ficar mandando, filho, vai estudar, filha, tá na hora de estudar. Então, eu como mãe, eu sei que esse para mim é o mais difícil e o que eu considero o mais importante. A gente ter aquele momento ali, 10 minutos, 5 minutos, meia hora, o tempo que você tiver disponível para estar com a sua criança fazendo alguma atividade. Então, a rotina é muito importante para a gente criar este hábito nos nossos filhos, hábito de estudar. Nem que seja ler um livrinho, ler uma historinha. Eu sei que às vezes a atividade que as professoras mandam, que a escola manda, às vezes acaba muito rápido, às vezes não, às vezes a gente acumula elas num determinado dia da semana, né? Mas a gente, mesmo quando as atividades acabam, a gente tem coisas para fazer com as crianças, que a gente mesmo pode criar, ou brincadeira com massinha de modelar, ou ler um livrinho. Então essa rotina com as crianças é muito importante, a gente criar nelas este hábito pelo estudo. Então era isso, são dicas simples, mas muito valiosas para as crianças se organizarem e se concentrarem mais nos estudos. Se quiser algum vídeo, pode postar aqui no comentário, dá um like aí se você gostou nesse vídeo e compartilha aí com outras mães nos seus grupos de WhatsApp também, que pode ser muito importante para alguma mãe aí que esteja passando por algum desafio nos estudos com os filhos. Um abraço e até o próximo vídeo.